encontraram Deuteronômio 6? Amém ou amém? Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Juízes, capítulo 6, leremos do versículo 1 ao versículo 6. Juízes, capítulo 6, palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para esta noite, para estarmos conciliando com o tema. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas. Repita comigo: por causa dos midianitas. Por causa dos midianitas. As covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repita comigo: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se você está preparado para clamar a Ele, tome o teu lugar e engrandecendo ao nome deste Deus, que é digno de toda honra e de toda. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, que nos conta a história de um homem cujo nome Gideão. Você bem sabe que Deus deu vitória a Gideão e selecionou os que estariam à sua volta para que a vitória pudesse acontecer. Mas para que nós possamos entender o contexto ou a gravidade do que está acontecendo aqui, faz-se necessário voltarmos um pouco. Deuteronômio conta a história de um povo que está prestes a conquistar as terras de Canaã. Boa parte daqueles que ficaram no deserto por 40 anos já havia morrido, e agora o povo está prestes a conquistar essas terras. Você bem sabe que Deus usa a vida de Moisés para enviar 12 espias a avistarem as terras e ver como que era que o povo poderia conseguir conquistá-las. Só que a Bíblia diz que apenas 2 vão acreditar na possibilidade de conquistar essa terra, a terra cujo nome é Canaã. Você conhece de Bíblia e sabe que aqueles que vão entrar na terra, a saber 2, Josué e Caleb, são aqueles que o Senhor vai permitir conquistá-la. Deus havia deixado uma ordem bem explícita, e Deuteronômio nos mostra isso. Moisés fazendo com que o povo se lembrasse da lei e da necessidade de obediência a Deus, para que eles pudessem viver por completo a promessa, o cumprimento da promessa. Porque uma coisa é ter promessa e outra coisa é viver a promessa. Uma coisa é estar na terra da promessa, outra coisa é estar vivendo 100% na íntegra aquilo que Deus nos permitiu. Como assim, pregadora? É fato. Se eu desobedeço, consequências existirão, que serão capazes de me tirar, ou pelo menos uma parte do propósito verdadeiro ou real que Deus tem para cumprir na minha história. Quem está preparado para obedecer, vive por completo. Mas quem não está preparado para obedecer, vai viver as consequências dos
os erros que comete. É por isso que Deus está usando a vida de Moisés, porque nem Moisés conseguiu entrar nas terras de Canaã. Porque quando Deus chama para viver promessa, eu preciso me adequar àquilo que Deus tem. Não é o que Deus tem que se adequa a mim, sou eu que me adequo ao que Deus tem. Deus não vai mudar só para se encaixar comigo, só para se parecer comigo e com você. Não. Primeiro eu desço, primeiro eu me humilho, primeiro eu me obedeço, para depois contemplar o milagre, para depois viver promessa. Eu tenho que ouvir pregar para um povo que está preparado para descer, que está preparado para se humilhar, que está preparado para se entregar, porque na tua entrega ele cumpre a promessa, na tua entrega ele faz o milagre, mas é necessário entrega. Meu Deus! É isso que Moisés está falando com o povo. Então, se eu pudesse falar para você qual que é o tema principal de Deuteronômio, eu diria a obediência a Deus. Bom, Aleluia! porque todas as vezes que Deus tem um propósito para cumprir na vida de alguém, Ele não te empurra para ir de qualquer jeito. Primeiro Ele te dá as instruções. Ele te fala como é que tem que ser, como é que tem que se comportar, o jeito que deve falar, o jeito que deve se vestir. Ele vai te dar as instruções. O problema aqui está exatamente no fato de que se eu não estou preparada para obedecê-lo, eu vou vivenciar consequências. Aleluia! É por isso que nós lemos nessa noite Juízes. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele vai deixar uma ordem dizendo: ei, quando vocês adentrarem as terras de Canaã, vocês vão expulsar por completo os cananeus. Vocês não vão conviver com cananeus, mas vocês vão tirar do meio de vós todos os cananeus. O povo ouve as instruções. O povo sabe o que Deus queria para que eles vivenciassem. Mas a palavra está contando que eles não vão expulsar por completo os cananeus. O medo vai tomar conta do coração e, trazendo nas minhas palavras, talvez alguém esteja dizendo: nós não somos capazes de cumprir o que Deus está querendo, porque esse povo é forte. Só que quando alguém está debaixo da ordem que Deus deu, não há quem seja mais forte do que aquilo que Deus falou. Quando o povo está debaixo da palavra que é viva, não tem nada que vai impedir a ação de Deus através da tua história. Levanta a tua mão que eu já quero liberar a primeira palavra sobre a tua vida. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Eu estou sentindo graça nesse altar. E se eu fosse você, eu já estava dando glória. Eu já estava dando aleluia. Porque Deus está dizendo: eu vou dar autoridade, eu vou dar ousadia, eu vou dar estratégia. Mas o meu povo vai viver a totalidade da promessa. A minha igreja vai viver por completo aquilo que ela promete fazer. E uma vez que o povo não obedece por completo a ordem, o próprio Deus, não sou eu, mas a palavra está nos garantindo que Deus vai dizer para este povo: olha, uma vez que vocês não me obedeceram, agora os cananeus, este povo vai servir para vocês como laços. Porque é fato que aquilo que Deus manda tirar, Ele sabe por que Ele está mandando tirar. Só que tem crente que se acha super crente. Tem crente que quer ensinar Deus a trabalhar. Tem crente que quer falar como Deus tem que fazer. Não, Deus é meu amigo, bateu nas minhas costas, falou, estamos juntos. Não, Deus, o Senhor não sabe, eu não vou romper laço, porque está comigo, senta na minha mesa. Aí Deus está dizendo: eu já estou avisando, porque é o Senhor que te espera amanhã. Então, Senhor, corta hoje para que amanhã não te atrapalhe. Se eu dei a ordem para tirar, tira hoje para que amanhã não te tire da presença dele. Porque aquilo que não tira amanhã
defesa de Deus na tua história. Porque Deus vai tirar os inimigos. Deus vai tirar os adversários. Quem foi perseguido para a promessa não cumprir vai ser arrancado pela mão do poderoso. Porque Deus já deu a ordem já foi liberada. E tem alguém que está com medo de romper. Eu não posso ter medo de romper com quem Deus já falou para não permanecer no meu convite. É Bíblia. Porque se a gente andar um pouco e entrarmos no Novo Testamento, a gente vai ver o que aconteceu com Jairo. Eu gosto sempre de dar esse exemplo sobre Jairo. Porque a Bíblia diz, eu já vou fechar o parênteses, não estou saindo da palavra, mas a Bíblia diz que Jairo está com a filha enferma. Enferma para alguns evangelistas e para Mateus, por exemplo, a menina estava morta. E o fato de que a menina estava morta faz com que Jairo procure Jesus. Escute isso. Quando Jairo vai até Jesus, ele está indo sozinho. Ele está indo sozinho. Quando ele chega até Jesus, ele vai dizer: Jesus, a minha filha faleceu, agora mesmo mais vem. Coloca a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus está indo para a casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, é uma multidão tocando música de enterro. Aí Jesus vai liberar uma ordem: retirai-vos, que a menina não está morta, a menina está dormindo. Quando Jesus diz a primeira frase, a primeira palavra, retirai-vos, é fato que alguém poderia olhar para a situação e dizer: não, Jesus, é meu amigo, está dentro da minha casa, está chorando comigo. Só que o povo que estava chorando começa a mudar o semblante. O povo que estava chorando, quando a possibilidade do milagre é anunciada, começa a rir. É interessante isso aqui, porque este povo está na intimidade de Jairo, dentro da casa de Jairo. É por isso que Jesus, ele sabe o que ele está fazendo. Ele já chega dizendo: retirai-vos. Ele não está pedindo licença, ele está mandando sair. Ele está mandando sair. Ele está mandando sair. Aí vem a geração do não julguei dizendo assim: não, deixa todo mundo ficar. Porque Jesus é amor, porque Jesus ele abraça, porque Jesus ele acolhe. Jesus abraça, mas volta para longe aquele que não tem contato com ele. Jesus abraça, mas volta para longe aquele que não tem intimidade com ele. É por isso que Deus está dizendo: eu cheguei na tua casa hoje e Deus já chega liberando uma ordem. Sai, empecilho, sai, embaraço. Porque a minha igreja vai viver cumprimento de promessa. A minha igreja vai viver cumprimento de promessa. Só que você está entendendo comigo nessa noite? Há uma gravidade aqui. Porque se eu não obedeço o comando de Deus para a minha vida, eu acabo trazendo para perto de mim aqueles que uma hora vão fazer com que eu perca o contato com Deus. Porque tem gente que está se achando tão bom que acha que pode conviver com o que Deus não vai tirar. Não, porque eu sou tão crente que eu consigo ficar aqui nesse ambiente. Aí você diz: se eu já mandei tirar, tira. Se eu já mandei cortar essa corta aliança. Porque tudo que o adversário da tua alma quer é que você passe a conviver com quem não tem o mesmo propósito que você. Depois é difícil conviver com quem não tem o mesmo propósito. Sabe por quê? A idolatria começa a entrar. E eu nem falei para você, mas nós estamos sobre um tema que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A palavra único traduzido hebraico é Echad. É por isso que você bem sabe o nome dessa igreja. Está dizendo Adonai Echad. Quando a palavra está dizendo Adonai Echad, significa assim: o Senhor é um. Se o Senhor é um, estava claro para o povo: só adorar ao nosso Deus. E não ir após outros deuses. Só que o convívio com o cananeu vai começar a corromper os verdadeiros. E você bem sabe que Deus já havia operado sinais e maravilhas na geração anterior. Eu nem preciso entrar para você saber que a partir do momento das 10 pragas, do livramento que Deus dá a Moisés, de tudo aquilo que ele fez para que o povo saísse do Egito com vida, já nos mostra que este povo, essa geração, a
entrega tudo aquilo que vivenciou para que a geração futura ficasse firme. Só que não é o que vai acontecer, porque alguém recusa aquilo que Deus falou na sua totalidade. E uma vez que alguém recusou, inicia-se um ciclo vicioso. Como assim, pregadora? Juízes começam nos relatando este ciclo vicioso. Quando Deus levantava um juiz, o povo tornava a se converter. Mas quando o juiz morria, o povo voltava de novo para a idolatria. Ora adorava, ora não adorava mais. Ora estava, ora não estava mais. E o evangelho é claro: ou eu sou ou eu não sou. Ou eu adoro ou eu não adoro. Não existe meio termo. Quem for ele vai vomitar. É por isso que é noite de decidir de qual lado nós estamos. É noite de decidir o que é que eu quero vivenciar. Porque se você ficar na presença, Deus está dizendo: eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus. É a mim que você deve adoração. Por que algo grave? Porque o povo se corrompeu. Quando nós adentramos Juízes 6, nós vamos ver um contexto, irmão, que se você entender o que a palavra está dizendo, isso aqui é profundo. Porque está dizendo assim, a partir do versículo 1, nós lemos aqui: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em algumas traduções, a Bíblia está dizendo assim que, por causa disso. Por que, pregadora? Pelos filhos de Israel terem feito o que era mal perante os olhos do Senhor, agora eles estão entregues nas mãos dos midianitas. Essa opressão se dá por 7 anos. É 7 anos. Estou na terra da promessa, mas não estou vivendo a promessa do jeito que Deus liberou. E é interessante, talvez isso aqui não gere glória, mas eu vou entregar tudo que Deus colocou no meu coração. É interessante, porque tem gente que não está vivendo na íntegra aquilo que Deus liberou, não porque ele mentiu, mas porque alguém errou. Neste caso, o povo havia errado. E a Bíblia diz que Gideão está se destacando nessa história. Por quê? Ele está malhando trigo no lagar. E lagar não era lugar de malhar trigo, era lugar de pisar uva, você bem sabe disso. O que ele estava fazendo, a atitude que ele estava tomando, era uma atitude incomum. Porque ele precisava manter a salvo o alimento. A Bíblia está dizendo aqui que os inimigos entravam e roubavam tudo aquilo que o povo plantava. Na hora de colher, não tinha colheita, porque os midianitas estão levando tudo embora. É isso que Satanás quer. Satanás não quer esvaziar as igrejas. Satanás quer que o povo de Deus esteja aqui dentro sendo saqueado. Uma hora ele me tira a minha adoração, outra hora ele me tira a comunhão, outra hora ele me tira o jejum e vai levando tudo embora. Vai levando a santidade, vai levando a reverência. Mas eu vim pregar para uma igreja.
quantas vezes Deus não precisou ser misericordioso para aquele povo? Você que levita sabe, porque às vezes a gente está lendo e eu sei que nós também seríamos capazes de agir desse jeito. Só que tem hora que a revolta bate, não é? Porque para quem está olhando de fora é muito fácil julgar. A revolta bate. E tudo que Deus foi e tudo que Deus é misericordioso. 7 anos de opressão, irmão. Pelo amor de Deus, entra nessa palavra comigo. Porque Deus fez a promessa, dizendo assim, ó, Canaã, terra boa, que mana leite e mana mel. Vocês vão comer o melhor da terra, vocês vão vivenciar o melhor. Só que tem alguém que está precisando se esconder. E é aqui que eu quero frisar. Porque o versículo 2 está dizendo assim, ó, e prevalecendo, ou seja, o adversário deles estava prevalecendo. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Como é esse mistério? Que quem recebeu uma promessa dizendo terra boa que manda leite e manda mel, está vivendo agora em caverna? Está vivendo agora escondido e tendo que esconder aquilo que está plantando para depois colher? É isso que o adversário quer. Porque não é o lugar que eu estou, é a forma que eu estou no lugar. É quem está comigo no lugar. Tem gente que já entrou em Canaã, entenda aqui de uma forma espiritual. Tem gente que já entrou em Canaã e está pensando assim, agora eu sou, agora eu posso, agora eu faço. Aí Deus está dizendo, se a minha presença não tiver, vai entrar adversário, vai entrar midianita e vai levar tudo que eu te dei. Mas nessa brecha, fecha nessa noite, a Bíblia mostra o segredo. Qual é o segredo, pregadora? Você leu aqui e eu pedi para você repetir. Porque o versículo 6 está dizendo assim, ó, assim Israel empobreceu muito. No meio da dor, no meio da pobreza, no meio da derrota e da humilhação, alguém tomou uma atitude. Que atitude foi essa? Então, os filhos de Israel clamaram ou buscaram ao Senhor. Porque o adversário só entra enquanto você estiver calado. O adversário só tem legalidade enquanto alguém está de braço cruzado. Porque tem gente que está pensando que só porque está vivenciando uma urgência, Deus vai descer do céu e vai trazer a solução. Só que Deus está dizendo, ei, estou esperando alguém abrir a boca para me clamar. Estou esperando alguém tomar uma atitude no meio dessa prova para me adorar. Porque no meio do teu clamor eu estou enviando solução lá dentro da tua casa. No meio da tua entrega eu estou enviando estratégia aonde você está passando pela aflição. Pregador, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que o teu clamor tem poder. Eu estou dizendo para você que não é crente. Abre a boca para clamar. Satanás vai ter que cair por terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nosso Deus é único. O nosso Deus é único. O nosso Deus é único. Ele ainda ouve clamor. Ele ainda responde oração. Ele é único. Ele é único. Ele é o centro de todas as coisas. Deus está falando com alguém aqui. Abre a tua boca para clamar. Porque na hora que você clamar, essa situação vai se firmar. E eu vou trazer solução ao teu cenário. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Enquanto isso, Gideão estava malhando trigo no lagar. E quando ele recebe a visita do anjo do Senhor, irmão, isso aqui é coisa linda demais. Porque a Bíblia está contando assim que ele vai dizer ao anjo do Senhor, ai Senhor meu, lá no versículo 13 para quem gosta de acompanhar, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, escute isso, porque ele vai ouvir, o Senhor é contigo, homem valoroso. Aí olha o questionamento que fica fácil adentrar numa situação como essa. Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que será, irmãos, que tudo isso sobreveio? Porque desobedecer é tão fácil. Só que na hora da prova, parece que fica mais fácil ainda questionar. Por que, Senhor, que o Senhor nos permitiu que tudo isso nos sobreviesse? Aleluia.
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito. Porque na hora da prova é muito fácil lembrar de maravilha. Só que na hora que o prato está na minha frente, aí fica difícil lembrar do que Deus já fez ano passado. A geração atual também é assim. Não parece que a Bíblia é atual? Porque Deus está dizendo: eu sei o que foi feito, e eu sei por que foi feito e por que foi permitido. Só que agora a ordem é: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. É misericórdia alcançando o meu povo. É misericórdia alcançando o meu povo. É misericórdia alcançando. Eu vou falar até alguém na glória. É misericórdia alcançando a tua casa. É misericórdia alcançando a tua vida. É misericórdia alcançando a tua família. É misericórdia do único Deus que você vai adorar. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Deus não desamparou ninguém. Isso aqui é consequência do que já havia sido feito lá atrás. Só que agora o que Deus está dizendo é: a partir de hoje, se você quiser viver o que é novo, vai cair por terra toda essa opressão que você está vivendo aí. Porque alguém pensou que por causa do lugar estava tudo certo. E Deus está dizendo: não, não é a terra, é quem está com você na terra. É por isso que a gente prospera no vale, prospera na prova, prospera na luta. Por quê? Porque é quem está com você, não é o lugar que você está. Aí tem gente que está escolhendo ambiente, quantidade, aparência. E Deus está dizendo: não, não é o ambiente, não é a quantidade, não é a aparência. É a minha presença, é a minha glória. Sou eu que vou caminhar contigo agora. Só que o problema é que eu não quero escolher. Porque aí fica difícil, né? Mas aí a palavra do Senhor está dizendo assim que Deus vai dizer para Gideão: vai nessa tua força. E você que conhece de Bíblia sabe o que vai acontecer aqui. A Bíblia diz no versículo 25 que primeiro Gideão tem que derrubar o altar de Baal, que era do pai. Porque antes de alcançar o lado de fora, ou antes de vencer os midianitas em público, eu preciso vencer do lado de dentro. E os bastidores é lugar difícil de vencer. Por quê? Porque pelo fato de ninguém estar me vendo, é o que eu sou verdadeiramente. Crente não é o que eu sou em público. Crente é o que eu sou nos bastidores. É por isso que Deus veio falar com alguém aqui nessa noite. Eu sei o que você tem feito nos bastidores. Eu sei a tua entrega nos bastidores. Ah, pregador, mas eu estou sofrendo. Aí Deus está dizendo para mim: eu estou te alcançando aí dentro desses bastidores. Estou te dando força, estou te dando vida, estou te dando autoridade, estou te dando estratégia. Mas o altar de Baal vai cair. O altar de Baal vai cair. A legalidade do adversário vai cair. Porque Deus está dizendo: eu sou o único e eu não divido a minha glória com ninguém. Gideão derrubou o altar de Baal. E eu não quero ser específica nessa parte, mas eu quero dizer para você que você sabe disso. Os covardes e os medrosos tiveram que voltar. Aleluia. Que essa guerra aqui, irmão, não é para covarde, não é para medroso. Aleluia. É para quem está preparado para enfrentar. É para quem está preparado para vigiar. É por isso que Deus está dizendo: ei, Gideão, eu vi você fazendo o incomum nessa geração. Eu vi você que por amor se colocou a trabalhar para que a presença do Senhor voltasse a estar no meio do povo. Fique tranquilo, Gideão. Eu vou honrar a tua força, eu vou honrar a tua fé e vou colocar do teu lado só quem é verdadeiro. Eu vou colocar corajosos do teu lado para vencer o adversário da tua alma. Levanta a mão que eu vou liberar. Levanta a mão que eu vou liberar. Deus está levantando corajoso aqui. Covarde vai voltar.
Assim como quando Moisés falou com o povo as margens para entrar em Canaã, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E disse o Senhor para alguém: a minha aliança está de pé, as minhas promessas estão de pé, o que eu prometi eu vou cumprir. Mas isso aí só se adequa para quem está no mundo. Aí Deus está dizendo: não, eu estou falando com a minha igreja aqui hoje, porque tem gente que estava no meio termo, tem gente que estava em cima do muro, e Deus está dizendo: eu vou renovar a aliança com alguém aqui hoje. Você vai sair daqui se lembrando: o Deus que você serve tem poder para quebrar a cadeia, o Deus que você serve tem poder para arrancar a legalidade que o adversário está batendo aí dentro da sua casa. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está dizendo: eu vi. É por isso que Ele te diz: recebe força para repreender as caras do adversário dentro da tua casa. Recebe força
Deus me traz aqui para te dar vida. Em Deus você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. Você pode. É mentira do adversário que você deveria cruzar os braços e aceitar a opressão que você está enfrentando. É mentira. Hoje você vai descruzar os braços e vir para a guerra. Não dá para esperar, é vir para a guerra. E enquanto você guerreia, ele quebra o laço do teu inimigo. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e que queira receber força para tomar uma atitude e permanecer no caminho do Senhor, reatar a aliança com Ele, ou fazer uma aliança com Ele aqui hoje. E isso não serve só para quem estava desviado, não. É para a igreja. Você que estava em cima do muro, que não vai ter medo, que não vai ter vergonha, mas que hoje você precisa firmar essa aliança, dizendo: Senhor, eu creio em Ti para vencer essa opressão. Sai do teu lugar e vem até a frente que nós vamos apresentar a tua vida. Se você não se sentir à vontade, levanta a tua mão que a gente ora. Tem alguém que não subiu